grupo é bem recente, ele foi formatado no ano passado, 2020, né, quando eu assumi essa posição no programa de pós-graduação em comunicação da Anhembi Morumbi, onde a gente está baseado, mas aí com pandemia e entrada e saída de alunos, só agora em 2021 que realmente começamos a eventualmente trabalhar, né, de verdade com a pesquisa e organizando nosso cronograma agora para 2 anos. Então, eu vou basicamente apresentar qual que é a nossa proposta, também colocando aqui uma abertura para colaborações, para, inclusive, discussões com outros grupos. Acho que isso pode ser muito bacana. Talvez a gente consiga chegar, inclusive, em vários intercâmbios aí com diferentes grupos. Como já tem alguma coisa com o pessoal da FPB, né, com quem eu tenho trabalhado já há algum tempo, mas de um modo geral, para outros grupos. Eu também quero apresentar a nossa ementa, né? A gente está se dedicando a investigar especialmente as vivências de produção e consumo audiovisual contemporâneas, né? Entendendo aqui as vivências como os processos que envolvem desde o momento em que a pessoa entra em contato com o conteúdo, busca, escolhe, acessa, até aquilo que ela cria de significado, aquilo que ela atribui como parte do seu cotidiano. Então, isso vai ser cruzado por diferentes perspectivas tecnológicas e culturais, usando aqui como exemplo a própria discussão que o Gustavo está apresentando do seu grupo de pesquisa. A gente tenta adentrar um pouco desses aspectos, desses cenários e contornos também, quando pensamos no consumo audiovisual, especialmente como isso é tensionado pela tecnologia. A gente tem de experiência como um sentido um pouco mais profundo do que muitas vezes levamos em conta hoje, de tão banalizada que a palavra foi ficando, na verdade, quando se fala em experiência do usuário, experiência do cotidiano, uma busca por uma experiência individualizada, para pensarmos na experiência como resultado dessas vivências, a experiência como esse conhecimento construído a partir desses pequenos polos, pequenos momentos, dos pequenos processos do nosso cotidiano, né? Então, continuando aqui na ementa, né? Então, frente a esses agentes tecnológicos todos, né, mediando as interações, servindo como essas configurações em que a comunicação, em que como ela se processa, em como a cultura se desenvolve, que nós estamos centralizados. Nossos objetos são as produções sonoras, visuais e audiovisuais, né? Sejam elas de qualquer um dos âmbitos, artísticos, comerciais, comunitárias, mas com foco aqui naquelas que se expandem das suas linguagens nativas, quando a gente pensa nas produções midiáticas, que hoje muitos diriam como tradicionais, para esses espaços e formas que foram dados especialmente a partir das hibridizações, no momento do digital principalmente, talvez até um pouco antes disso, quando a gente pega uma arqueologia das mídias de um modo mais concreto, né? Especialmente essas que vão usar interfaces, softwares, né, para alimentar o que seria essa fruição e, portanto, essas vivências que dão um novo tipo de experiência no final. A gente acredita que nosso grupo vai estar inserido nesse conjunto de discussões, né, dos processos interacionais, dentro desse espaço de mediatização profunda. Então, a gente está entre essa discussão do ecossistema midiático e da mediatização, considerando os pontos positivos de ambas as duas discussões, e buscando, de uma certa maneira, a interdisciplinaridade com, especialmente, a área de ciências da computação e artes, além da comunicação onde a gente está. Os nossos objetivos, então, como grupo, é estudar esse desenvolvimento dos conteúdos sonoros e visuais nas suas mais variadas etapas de concepção, roteirização, produção, distribuição e fruição, com ênfase nas interrelações com os softwares, tanto para a produção quanto nas interfaces tecnológicas da recepção, da fruição. E assim a gente observa como a experiência dos indivíduos como as experiências, né, são condicionadas pelo aparato tecnológico que atua como mediador nesses processos interacionais. Esse é o nosso objetivo geral. E especificamente nesse primeiro biênio, né, 2021 até 2023,
que são para quando nós montamos esse primeiro plano de trabalho para começar a entregar algum resultado, propor métodos de análise e qualificação justamente desses produtos, são os nossos objetos de estudo. Formatar talvez quadros teóricos, quadros metodológicos para a produção de conteúdo. Aí tem uma interface com o pessoal do DA, do grupo do qual faço parte também, mas especialmente pensando nas experiências de produção transmediáticas, por exemplo, ou mesmo nas formas como a produção sonora hoje se desenvolve nessas experiências avançadas, como eu acabei de apresentar no trabalho, né, na apresentação sobre o aplicativo de rádio. A gente pretende discutir esses impactos sociais e culturais das tecnologias. Quando a gente diz os impactos sociais, estamos principalmente uma das linhas de pesquisa está voltada para a questão dos movimentos sociais e como eles utilizam essas tecnologias como forma de criar legitimidade, até mesmo aprofundar ou se enraizar socialmente a ponto de furar determinadas bolhas de circulação de conteúdo, se mostrar como uma frente de enfrentamento tanto uma hegemonia midiática quanto a própria circulação de notícias falsas. Então, sabendo que isso é uma das facetas das experiências midiáticas hoje, como os movimentos sociais podem se colocar diante disso, esse seria o nosso objetivo 3. O objetivo 4 é demonstrar a possibilidade de ampliar o alcance das produções realizadas no âmbito da sociedade civil, dando continuidade a esse objetivo específico 3, ou seja, não apenas avaliar, não apenas analisar, discutir o impacto social disso, mas também pensando na nossa criação de métodos, metodologias, como é que essas plataformas podem ser melhor articuladas do que elas já são hoje, partindo do pressuposto de que nós já temos uma interessante, uma importante atuação de movimentos sociais em rede, mas como que eles se habilitam para fazer uma representação que, como disse, acabe rompendo determinadas bolhas e se mostrando presente. E, principalmente, que seria o que habilitaria essa discussão toda, desenvolver esse arcabouço teórico interdisciplinar, né, capaz de explicar e fomentar as formações culturais contemporâneas e emergentes. Esse arcabouço teórico interdisciplinar, ele, especialmente quando se volta para a computação e para a artes, ele tenta justamente apropriar-se de metodologias de outras áreas, às vezes para a própria produção, mesmo para análise, estudo, para que a gente consiga compreender de uma forma um pouco mais holística, justamente o que está ao nosso redor, dentro dessas configurações comunicativas que se formam hoje a partir dos ambientes midiáticos. E são nossos interesses, então, né, essas experiências expandidas, no modo geral, as formas de fruição ubíqua, as imersões temporal, espacial, proporcionadas pelas tecnologias, né, por exemplo, a realidade virtual, o tipo de documentário ou de produções de vídeo dessa forma, ou mesmo áudio imersivo, a criação de sistemas complexos, sistemas audiovisuais complexos, esses que mesclam o conteúdo tradicional, contado de uma forma comum, com sistemas interativos que permitam uma utilização mais sofisticada das tecnologias e que interferem diretamente justamente na narrativa, por permitir uma individualização dessas narrativas. Talvez chegarmos até a uma discussão de narrativas audiovisuais, construções generativas, quer dizer, com um papel mais relevante do software no auxílio à construção da peça audiovisual, a criação, roteirização dentro da ideia do design visual, como a gente tem trabalhado também no outro grupo, impactos e potenciais narrativos e discursivos das tecnologias, levando-se em conta justamente como isso atuaria dentro de um sistema mais complexo, como a sociedade civil se apropria da produção audiovisual e dessas ferramentas para produzir coisas mais alinhadas com o momento contemporâneo, quais são os processos interacionais que atravessam o audiovisual, que atravessam o conteúdo disponibilizado
permitindo essa vinculação, a revinculação das pessoas, a criação de laços centralizados nesses cenários, temas que variam entre mineração de dados, Big Data, as técnicas e teorias em submidiáticos e as técnicas e teorias em HC, que é o que dá sustentação para essa interdisciplinaridade principal que a gente procura também entre comunicação e computação. Então, esse é o nossa ideia inicial. Não é um grupo com produção ainda, porque nós estamos começando, e aí discutimos, inclusive, se valeria a pena, seríamos como trazer algumas novidades para cá, se a gente poderia apresentar algumas das nossas primeiras investigações, mas estava tudo muito preliminar. Então, preferimos, nesta edição, tem algumas participações de pessoas do grupo nos painéis, né? Tem uma doutoranda e 2 mestrandos apresentando no GIG nos painéis, que são vinculados ao grupo de pesquisa, ao meu grupo de pesquisa. Mesmo a minha apresentação, ela é uma colaboração entre o design audiovisual e essas investigações que a gente está tomando aqui. Tem participação de algumas pesquisas correntes, especialmente no campo da iniciação científica, assim como tenho já alguma produção sendo tocada com sistemas de recomendação neste momento. Né? Então, tem um grupo de pelo menos 5 estudantes, mas eu investigando neste momento como se dá os sistemas de recomendação das plataformas de streaming, como uma das primeiras tentativas de criar um trabalho conjunto. Então, sendo um grupo ainda iniciante, então a apresentação também é muito inicial, mas sempre com essa vontade de poder participar e trazer essa discussão para um outro momento, para uma colaboração futura com outros grupos. Acho que é basicamente isso, né? Eu até tinha um comentário para fazer para o Daniel, porque eu vi ali que existe na definição ali do grupo, essa discussão de trabalhar interdisciplinarmente com arte e ciência da computação, né? A gente está falando um pouco aqui do diálogo dentro do programa, né? Que, de alguma maneira, a gente tá mais familiarizado com as rotinas, mas quando a gente vai para uma outra área, assim, como a área da ciência da computação, como é que tem sido esse processo de diálogo e desenvolvimento com eles? Assim, é uma coisa que nos interessa e acho sempre legal ouvir as experiências que têm sido feitas por aí. Eu vou falar da experiência que eu tenho, na verdade, com o pessoal do design audiovisual, principalmente, Ok. porque apesar de ser um programa que está hoje, né, dentro da arte, é do Centro de Informática. E aliás, é uma pergunta que também fizeram para mim na própria Compós. Eu vejo que é uma preocupação, acho que a gente talvez tenha que ter realmente. Tem sido uma troca interessante, mas exatamente não muito simples, muitas vezes, por uma falta realmente de um arcabouço teórico maior de nós pesquisadores, às vezes, de comunicação, e nem sempre uma abertura de diálogo tão simples de encontrar. Agora, na apresentação agora do grupo, boa parte do pessoal, inclusive, é da área de ciências da computação e tem facilitado bastante, por exemplo, na hora de propor um desenvolvimento de um software, de um aplicativo, ou mesmo de uma interface, quando você já tem essa dupla preocupação, né? E essa tem sido a grande vantagem nessa discussão, pelo menos na nossa experiência ali no design visual, em que, por exemplo, a preocupação sobre como é que eu atendo esses problemas dos emissores de rádio, né? Eu estou falando agora sobre o meu desenvolvimento, o que eu estou pesquisando no momento ser um aplicativo de rádio. Então, como é que eu atendo essas necessidades aqui que eu identifico que estão totalmente vinculadas à nossa área de comunicação e a resposta que eles me dão ali a respeito de como que um software responde para isso. Isso é apenas uma das possibilidades. As outras têm realmente a ver com essa questão da metodologia. Isso tem sido também muito importante para a gente, quando vocês até trouxeram no vídeo a questão do design, né? E essas metodologias do design têm sido muito úteis para pensarmos em processos de produção audiovisual, do modo geral. Então, isso dentro daquele desenvolvimento. No grupo aqui da Experiências Mediatizadas Audiovisuais, esse da INB, a gente não tinha ainda a oportunidade de ampliar essa discussão com outros grupos. Isso nós realmente começamos basicamente agora, esse ano, e ainda não consegui desenvolver realmente um campo de pesquisa com eles. Por isso que eu estou falando tanto dessa interface com o pessoal do DA. Tem sido mais
produtiva até o momento, para mim, pelo menos como membro dali daquele outro grupo. Para cá, eu espero que a gente consiga fazer, inclusive, esse tipo de intercâmbio. Eu queria muito me aproximar também do pessoal do design, principalmente, para esses métodos e processos de produção, que acho que o que nós temos percebido é que eles dão respostas mais pragmáticas, na verdade, na hora de tentar entender, inclusive, processos de escolha que as pessoas cotidianamente fazem, né, sem perceber no consumo, na fruição de audiovisual. Acho que por aí que a gente pode, talvez, caminhar para algumas intersecções. E essa é hoje, por exemplo, na pesquisa que a gente começou a tocar sobre o sistema de recomendação, né, dos serviços de streaming. Tem um amplo referencial disso, especialmente da área de ciências da computação, que avalia e que investiga justamente esses algoritmos de recomendação. Não só eles, obviamente, estão pesquisando, mas para a gente conseguir chegar nessas respostas que nós queremos para fomentar essa discussão, nessa colaboração sobre como desenvolver um sistema de recomendação melhor, essa interface tem ficado muito relevante. Especialmente porque a área de ciência da computação muitas vezes não tem algumas preocupações sociais que nós trazemos. E essa é a troca que a gente está realmente fornecendo. Quer dizer, não somos só apenas o campo da comunicação se apropriando daquele referencial, mas cada vez se torna mais evidente ali para aquele campo que essa preocupação social, preocupação na esfera do consumo, da recepção, se torna fundamental para esse desenvolvimento. Eu acho que dentro desses campos ali que a gente conseguiu fazer uma leitura ampla desses referenciais para poder criar algumas interfaces. Como disse, não sem dificuldades, tem muitas dificuldades aí no caminho, mas os resultados têm sido mais positivos do que parecem. Daniel, tu comentou que tem no caso, tem algumas pessoas do teu grupo que estão no painel, né? Isso. É o pessoal que está estudando áudio, especialmente? Não. Tem um rapaz de áudio que vai apresentar sobre os audiolivros, ele está investigando essa transposição de audiolivro quer dizer, dos livros para audiolivro e fazendo uma crítica, na verdade, sobre justamente a falta de adaptação para o modelo de consumo mais contemporâneo. E aí eu tenho uma mestranda aqui, a pesquisa dela, eu não sei exatamente para onde ela está caminhando com isso, que ela está falando sobre a Netflix, mas ela fez uma coletânea uma revisão, basicamente, que ela enviou para apresentação aqui. E o terceiro trabalho é sobre a Marvel, as interfaces de mídias sociais da Marvel, as três no painel. Na verdade, muito mais a interface do Stan Lee nas mídias sociais do que da Marvel em si. Tá, lembro desse. Não, que eu tava... Porque eu ia comentar uma coisa, já que tu tá pegando essa questão de podcast, rádio, é que deu uma explosão grande, né? Se estuda questão de podcast ultimamente. Muito. E é a primeira vez que é a primeira vez no evento nosso que realmente pegou, né? A gente fez a sessão inteira só com podcast áudio. Eu até estava perguntando se tinha um pouco da tua mão nesse sentido agora. Não tinha, e aí eu não consegui, na verdade, assistir, inclusive, a apresentação anterior. Não, vai ser, eu estou falando anterior, porque anterior também tinha coisas de podcast agora. E eu cheguei atrasado, na verdade, estou numa semana bastante complicada, mas eu perdi essa daqui que eu queria ter visto o pessoal do outro grupo apresentando, que estavam falando sobre podcast de divulgação científica e tal. Sei que o tema era outro, mas me interessava ter ouvido também. Essa explosão, foi de uma certa maneira, acho que impulsionada, em parte, pela pandemia. Mas já era um processo que vinha tomando corpo. A gente não estava dando atenção de verdade aqui no Brasil, porque a última edição do GIG foi em 2018, né? E o consumo de podcast de 2018 a gente podia dizer que era incipiente, mas ele já era potencial, já estava num potencial de crescimento já identificável. E se agora os dados do Ibope lançou o book de rádio desse ano, está dando como acho que 30% da população investigada afirmando que ouve podcasts, o que é um número bastante alto, considerando o universo que eles pesquisaram. Então, sim, estamos num momento de boom e tem a ver com essa mudança toda de modos de uso, né, especialmente. O que as plataformas oferecem, como as pessoas utilizam isso no dia a dia, tem toda uma mudança de hábito, inclusive, ali,
incorporada uma forma de escuta diferente também para o podcast, que ainda exige investigações. Né? Porque é uma questão de associo com a questão da fadiga do olhar. O pessoal fala um pouco dessa questão de, tipo, a gente está cansado de tantas telas, e a questão do podcast seria um pouco desse descanso, né, do olhar, e ainda mesmo tendo a informação, mas ao mesmo tempo é uma coisa meio multitarefa, né, porque podcast a gente sempre ouve fazendo outras coisas ao mesmo tempo, né, então tem um pouco desse deslocamento, e como tu falou, uma facilidade de acesso de plataformas, mas foi muito grande ao ponto de ter redes sociais baseadas apenas em áudio, né? Voltando um pouco de uma lógica de rádio amador, quase, mas tipo nas devidas proporções, né? Mas eu achei Exato. bem interessante esse tipo de retorno. Bem exclusivista a plataforma de áudio, inclusive, né? Porque você tinha que ter um convite para entrar dentro de uma plataforma só. Isso era bastante, quer dizer, de um sistema. Foi bem confuso isso. Aí... Pode falar, desculpa. Não, eu só estava comentando, tanto que não foi exatamente o grande boom que se esperava. Mas concordo contigo, acho que tem a ver, quando a gente analisa no momento, né, o que a gente está postando, mas isso é muito preliminar ainda, porque, como eu disse, falta aí um estudo um pouco mais profundo. O que se identificou já com esses podcasts, né, com essa mudança? Já tem um artigo na Gêmeos que eu publiquei mais ou menos nesse sentido, falando mais sobre o rádio, tentando se entender nesse momento. Mas o podcast ele permite uma chance de debates que o rádio não traz há algum tempo também. Então, se você tem essa questão, provavelmente, do cansaço de telas, de facilidade, mas quando digo tem uma mudança de hábitos, tem a ver com, nos nossos hábitos de escuta, pelo menos os nossos aqui no Brasil, é como se a gente estivesse resgatando formas de ouvir, obviamente atualizadas, que eram comuns nos anos 50, né, de incorporar esse tipo de produção dentro de outros afazeres de uma forma que não é tão desatenta. A parte mais interessante dos podcasts hoje é justamente isso, não é uma audição apenas ambiental, como o rádio foi se tornando aos poucos. E isso tem a ver com uma outra forma de ouvir que a gente já trazia antigamente, mas aí a gente tem que considerar que por que as pessoas pararam de prestar atenção no rádio? Bom, que não tinha produção, tá? Era tudo muito ruim. E aí você começa a ter coisas melhores, as pessoas talvez voltem a atenção. E tem um cenário favorável para isso, né? Porque cansamos de olhar tanto para as telas. Mas, como eu disse, a gente estaria chegando ali, mesmo sem a pandemia, que obviamente acelerou o cansaço de telas também. Né? Então, Eu acho que sim, né? Eu acho que é um pouco de aceleração das coisas, né? Como a pandemia como acelerador, né? Uma coisa da questão da mudança do formato, que o podcast ele tem uma coisa muito próxima de um estilo audiovisual do que necessariamente um estilo radiofônico, né? Como eu ouço, tipo assim, alguns podcasts jornalistas são quase que documentários mais do que um programa radialístico. E de alguma forma eu acho que, como tu estava falando que eu esqueci, a outra rede social é tão inútil e exclusivista que até esqueço o nome dela, né? Mas levando em consideração o Discord, né? Que seria, acho que na minha opinião, a plataforma principal dessa rede social de voz, né? Tipo assim, e ela associada com jogos, acho que tem uma coisa, tem uma dinâmica, né? Várias dinâmicas que levaram a tudo isso. não são vários processos, né? Eu acho que por isso que eu digo que a gente precisaria fazer um mapeamento desses processos todos. Agora, essa coisa que você disse do rádio tem não é mais audiovisual que radiofônico. O mais curioso é que a gente está produzindo, quer dizer, a maior parte da produção de podcast são duas pessoas sentadas conversando, três pessoas fazendo o que a gente chama de mesa cast, que é a mesa redonda, que não sei se a gente poderia classificar isso como muito audiovisual também, mas isso é o que muita gente assiste, né? Muita gente ouve. Assiste também quando está, por exemplo, no YouTube. O pessoal faz um podcast via YouTube, que não é exatamente essa ideia do podcast, como Flow, e chamam isso de podcast. Mas esse formato mais sofisticado aí que tu identificou de ser um documentário um pouco mais elaborado, ele é uma tradição que a gente chegou a ter alguma coisa aqui no Brasil muitos anos atrás, isso meio que se perdeu no desenvolvimento do rádio, mas ele é muito importante para as estações públicas, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, do modo geral, né? Estados Unidos e Canadá, aqui na América e Europa. E justamente por causa da internet, esse formato começou a circular mais também. Então,
por exemplo, quando a gente pega um dos impulsionadores desse formato de um jornalismo mais, que a gente chamaria de um jornalismo narrativo, desdobrado em vários episódios, como numa série, num documentário, né, que foi o caso Evandro, do João Mizanzuki, ele é totalmente inspirado em alguma coisa que foi feito, é um podcast de fora. Mas esse podcast, né, que se inspira, que é o Serial, ele é o formato padrão de um programa de rádio americano que existe há mais de 30 anos. Então, a gente meio que talvez tenha ficado um pouco mais fácil também observar que existem outros formatos. E para esses produtores interessados em fazer áudio, talvez isso tenha sido outro impulsionador para investir em modelos. Só, também, de novo, são conjecturas, né? A gente não chegou a fazer realmente essa arqueologia como deveríamos fazer, eu acredito, para entender o que é esse fenômeno de podcast, no caso do Brasil, especialmente. Isso eu posso dizer que, pesquisando rádio há muitos e muitos anos, me surpreendeu esse boom dos últimos 2, 3 anos. Não, acho que pegou muita gente, alguns, né, sem muito aviso, eu penso, mas é bacana. Então é isso, pessoal, acho que vamos encerrando por aqui. Agradeço muito a participação de todos que apresentaram o trabalho, que ainda estão aqui na sala, ao Gustavo, ao Daniel, que tiveram presente na última sessão. Espero que a gente volte a se rever em outros momentos, presencialmente, se tudo der certo.